Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira, hoje é dia da nossa live, né? Então, hoje eu tô aqui para bater um papo super gostoso com uma pessoa que eu sou super suspeita para falar sobre ela. Eu tenho a sorte e o privilégio de conhecer essa pessoa há muito tempo, que é a Fabi DC. Ela trabalha na indústria já faz uns 15 anos. Ela morou fora durante 10 anos em alguns países, então ela já morou na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos esse tempo, o que faz com que ela entenda bastante o lado de vocês. É uma pessoa super solícita, muito, 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 muito querida. Hoje ela representa, hoje não, já faz um bom tempo, né, que ela representa essa escola, que é a EC. E hoje ela é diretora de toda a América Latina. E a gente vai bater um papinho com ela sobre dois programas bem específicos, tá, gente? A escola tem sede em vários lugares, como até anotei aqui minha colinha, gente. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Dentre esses lugares, dentre esses destinos, ela acaba tendo em várias ramificações deles. Então, no Canadá, ela tem Toronto, Vancouver, Montreal, enfim. Ela tem uma infinidade de centros, mas hoje a gente vai bater um papinho especial sobre o programa 30 mais e 50 mais. Então, eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente. Por favor, fiquem à vontade. É um papo, então vou fazer um monte de perguntas para ela, que são as perguntas mais recorrentes para a gente, mas sintam-se à vontade de questionar a gente do que vocês tiverem de dúvida. Enfim, o que a gente não conseguir responder, pode mandar um directzinho para a gente, que depois a gente manda um orçamento, a gente esclarece as dúvidas. Fiquem à vontade, tá bom? Só um instantinho que eu vou... Ela já deve estar entrando para bater esse papo bem gostoso com a gente. Olá! Oiê, Seja tudo muito bom? bem-vinda. Tudo e você? Tudo ótimo. Bom revê-la. Bom revê-la, né? Nesses tempos é assim que a gente se revê, né? É, virou tão comum, né? Estranho. Ai, gente, é muito ainda, não dá, a gente gosta, né? Ainda brasileiro que gosta de um. A gente sempre se encontrava perto do mesmo restaurante ali em Moema e agora, assim, virtualmente parece oceanos distantes, né? É muito, Que a é uma Austrália, até a loucura. Austrália tá pertinha, né? É uma Nossa, loucura. demais. É uma loucura. E você tá bem? Eu tô bem aqui lidando com os nossos alunos, trabalhando bastante e esperando as fronteiras abrirem aí para todos. Ai, amém, que isso seja muito rápido, não? Ai, tá. Ninguém esperava que fosse demorar tanto tempo, assim. Eu acho que uns 3, 4 meses, mas agora já tá gerando aquela ansiedade, né? Então a gente já Sim. começou a perceber, as pessoas já começaram a procurar mais viagens, porque não querem mais esperar, né? Já querem ter algo para planejar. Eu acho que isso, assim, eu sinto muito nos passageiros que eu converso, Hum, que eles precisam ter isso que você falou, sabe, Fá? Esse norte de que, putz, eu preciso começar a me planejar, que seja para o ano que vem, mas eu é. preciso fazer isso até para sentir que tem um amanhã, né? Que tem um ali, que a gente vai chegar em algum lugar, que não vai ficar para sempre nisso, né? É, Então porque é eu uma sinto essa motivação, necessidade. né? Sim, É assim, é uma coisa que você agregando um intercâmbio, você vai se capacitar. Então, assim, você sim. tenta trabalhar e dar o melhor de si para ter o dinheiro para pagar por esse programa, ou para planejar, ou para de repente se imaginar no futuro já falando idioma ou novas oportunidades. E agora, com desemprego, com tanta notícia ruim, né? Você planejar algo tão gostoso, tão prazeroso que é uma experiência, eu acho que agrega muito, né? A gente vê tanta notícia sobre ansiedade, depressão, então é bom pensar e planejar coisas boas. Sim, e eu acho que nesse momento até que a gente está vivendo, acaba que quem começa a já se planejar de antes, até nesse momento que a gente está, mas para o amanhã, essa pessoa sai na frente, né? Ela acaba Sai. tendo um a mais, assim, acho que a pessoa quando vai, o interlocutor, né, o entrevistador, quando vai conversar, vai ver que essa pessoa não ficou parada, que ela procurou se melhorar, que ela procurou se diferenciar e não só esperar né, a coisa passar, e, enfim, eu acho que esse é um grande, para quem consegue, né, ter essa possibilidade e tudo mais,
E eu vejo que eu estou na indústria há 11 anos, assim, as escolas estão fazendo promoções e preços jamais vistos, né? Então, tá todo mundo cedendo um pouquinho para a coisa realmente fluir, né? E eu acho É, que esse é o caminho, assim, eu né? acho, e é importante o que você falou, não pode parar, todos temos que lembrar que isso vai passar e os planos não podem morrer. Então, assim, a hora que tudo normalizar, vai precisar ter um idioma para arrumar um emprego melhor, uma experiência para agregar. Então, as escolas estão, obviamente, empáticas com toda essa situação, né? Desvalorização do câmbio também, que foi muito agressiva aí nos últimos meses. Isso, de fato, está fazendo bastante promoção, em promoções, inclusive, para 2022. Você falou, agora é Sim. o momento de planejar. Não necessariamente é para embarcar agora, até porque, né, existe muitas restrições aí, mas é a chance de repente, começar a economizar e para 2022 concretizar esse plano. Eu acho que agora é hora de plantar a sementinha para depois colher bons fluidos, né? Bons frutos Esse. e tudo mais. E Falando, aproveitar momentos como esses para pegar informação, né? A gente está aqui à claro, e eu acho disposição que para conversar. exatamente isso. Eu acho que a gente se põe muito disponível justamente para vocês. Assim, eu sei que a Fabi não é uma pessoa que vocês vão ter no dia a dia, mas para a gente ela é uma pessoa muito do nosso dia a dia e extremamente disponível. Então, com certeza, o que a gente não conseguir responder, ela vai conseguir responder e ela está sempre super. Assim, parece que ela está esperando nossa mensagem, sabe? Então, isso Ai, facilita muito o lado de cá, né? ai, com Muito. certeza. Tem o canal aí 24 horas, você sabe. Opa, opa. Uso e abuso dele, inclusive. Não, pode fazer, estamos aí. Falando disso, eu até comentei com Ah, você que eu tenho bastante. Algumas pessoas, inclusive uma delas está até na nossa live, que é a Ana. Tem umas ah. pessoas curiosas com esses cursos que a gente, como eu falei na introdução, um pouquinho assim, acho que para não ter essa imersão tanto com adolescente e tudo mais tal. Então, por isso que nessa live a gente vai acabar focando em dois pontos muito importantes, que é o 30 mais e o 50 mais, né? Isso. Então, mas, gente, qualquer outra dúvida, como eu falei para vocês, a EC tem 1 milhão de centros, então fiquem à vontade de repente, a gente não menciona nesse, porque ela já é específica sobre isso, fiquem à vontade de mandar para a gente qualquer questão que a gente resolve. Então, falando um Claro. pouquinho disso, Fá, a Ah, gente sabe que só o Reino Unido está com a fronteira aberta nesse momento, né, para os uhum. brasileiros. E aí, ó, a Ana falando dos 50 mais dela aí. É ela mesma. Eu A vou gente vai com chegar em papiar, você. Ana. A gente sabe que só o Reino Unido está realmente aberto, né, nesse momento. Uhum. E a gente sabe que eles têm feito algumas exigências, tipo quarentena e tudo mais tal. Como que está sendo ministrar os cursos nesse momento e quais são os cuidados que a escola está tomando? Enfim, como que está para esse momento no Reino Unido com vocês? Nós estamos cautelosos como todos, né? Na verdade, nossas escolas da Inglaterra reabriram esta semana somente. Então, Tá. passamos aí por um processo de 3, 4 semanas em constantes reuniões para, de Uhum. fato, ver qual seria a maneira mais segura de retornar com os alunos e também considerar o cenário de alunos que não estão à vontade de ir para a escola. Porque também tem isso, né? O brasileiro, Uhum. ele é mais, eu arrisco, eu vou, mas um asiático, por exemplo, ele prefere optar pelo online. E durante a pandemia, em março, quando aconteceu de fato, tivemos aí que, num período de uma semana, transformar tudo que é a experiência, né, ali do contato, aquilo que a gente fala, o abraço, em aulas. Né? Então foi uma Sim. coisa, foi um processo árduo, mas que foi concretizado e bem sucedido. Então agora a gente tem já esse programa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a inserir os alunos aos poucos nas escolas. Então, eles começam a ter aula 3 vezes por semana, No presencial. presencial, Tá. horários diferenciados do horário comercial, né? Então, por exemplo, a gente sabe já que das 7 às 9, os tubes em Londres são super cheios. Então, a gente vai diferenciar o timetable para, de fato, os alunos começarem mais devagar, não ficar tão inseguro de pegar trem num horário de pico. E aqueles que optam por continuar, por enquanto, online, eles também podem fazer. A gente tem aí 4, 5 fusos horários para que os alunos possam estudar virtualmente, e isso faz parte também da experiência. O currículo é exatamente o mesmo. Uhum. Então, Então, eles vão ter toda a grade nesse momento.
Exatamente, imposição da máscara, né? Os professores eles usam shields, obviamente, por causa da pronúncia, mas os alunos com máscara, a distância de 1 metro e meio. E, de fato, você ter a aula online, mesclada, né, entre online e presencial, a gente consegue diminuir o número de alunos numa sala de aula. Então, uma Uhum. sala de aula que antes era 16 alunos, agora ela vai ser menor por causa do espaço. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando isso, é muito louco, Débora, porque daqui uma semana pode ser que isso mude novamente. Então, a gente está acompanhando a notícia, a gente estava Total. conversando um pouquinho, e se acontecer um lockdown, vai voltar todo mundo ficar preso em casa. Num Gente, cenário positivo e torcendo, né, que possamos achar uma vacina, para alunos que queiram viajar agora, que você me perguntou, então ele tem todo o processo de quarentena. Na chegada, obviamente, é medida a temperatura, e ele entrando, ele tem que passar 2 semanas em uma acomodação específica. Então, ele pode optar conosco por uma casa de família, ele ou ele pode pode fazer essa pegar quarentena na família. com uma de nós. Só um instantinho, gente, que a O Fabi aluno só travou. poderá interagir com esta família, tá? Ele não Então, pode ele vai sair. direto para a casa dela porque travou. Então, só Ah, é. retomando, ele fica a quarentena na família, já que ele vai ficar, né? E aí, Não a pode partir. sair de forma Tá. alguma. Então, assim, normalmente o nosso serviço é de meia pensão, café e jantar, e o almoço ele tem que pedir online, ou se organizar com o shopping online para trazer tudo para casa. E aí, obviamente, há um cheque, né? Então, o governo não, né? O Departamento de Imigração, eles ligam para saber onde está o estudante. Então, é crucial que no momento de entrada o aluno tenha as informações, o telefone, porque isso vai ser pedido para que de fato chequem que esse aluno está cumprindo a quarentena de fato ou não, né, na rua. Então, para a Inglaterra em específico, ele não pode ficar na rua, ele tem que ficar dentro de casa por 2 semanas. E, gente, isso que a Fabi tá falando é de extrema importância, porque assim, a gente, ai, mas como é que eles vão checar? Eles checam, tá? Então, precisa ter não só, eu reservei a acomodação, não, ela tem que estar reservada e paga. Nesse Uhum. momento de quarentena, ela tem que estar reservada e paga, tá? E aí depois ele é inserido à vida normal, né? A vida Exato, cotidiana, obviamente seguindo todas as regras e todas as restrições, e, enfim, tudo mais. Ainda exato. perguntando um pouco para você, Fá, sobre isso, Hum. todo mundo me pergunta se, para quem vai fazer o 30 a mais, é, nos centros que tem, enfim, se tem algum nível mínimo de inglês exigido ou se a pessoa vai ser nivelada igual nos cursos regulares, como que vai ser, qual é a construção feita desse programa para esse público específico? O programa ele é aberto ao público, né, 30 a mais, e é interessante porque os 30, 32 ali, ele acaba se encaixando tanto no perfil dos mais jovens, que nós Uhum. temos também uma escola de 16 a 29 anos, que é no mesmo local, né, separado obviamente por recepções diferentes, porta onde, né, distingue-se a idade. Então, o de 30 ele pode escolher se ele quiser ficar com o mais jovem e ter uma programação muito mais para clubes noturnos, coisas outdoors, enquanto o 30 a mais é de fato acima de 30, então não há exceção, e com isso acaba tendo um número maior de pessoas de 40 a 45 anos, que já não está tão confortável com esse pessoal mais novo. Com isso, em termos de material, o currículo é exatamente o mesmo, mas os assuntos são abordados de maneira diferente. Então, enquanto os Tá. mais jovens, de repente, a gente fala de um festival de música, ou o que ele esperaria ver, sei lá, um estudo sobre Harry Potter, no 30 a mais a gente já consegue entrar não tanto, né, na política em si, mas falar, por exemplo, do momento atual em que todos vivemos. Então, a abordagem é diferente, né? Assim como atividades. Então, enquanto para o público de 16 a 29, né, ele pode participar de uns nightclubs, nos outros a gente vai tentar fazer visitas aos mercados, aos museus. Óbvio que agora estamos falando de momento de pandemia, no qual não estamos encorajando esse tipo de atividade. Claro. Mas em um momento normal, por exemplo, um estudante que já matricula e se planeja para 2021 e contando aí com vacina, é uma coisa que ele vai poder de fato vivenciar. Então, vai para museu com os professores em algumas atividades, em outras eles vão por conta por si só, mas é a forma também de praticar o idioma, porque, por exemplo, a minha escola de Londres, 30 a mais,
eu tenho gente do mundo todo, né? Então, tem muito asiático, tem muito europeu. Então, de fato, eles precisam se comunicar em inglês. Então, é uma forma E muito para boa de todos os praticar níveis, né? para todos os níveis. Então, os professores, eles são também adaptados para alunos, né? E principalmente o público de 30 a mais é uma geração que não aprendeu, né, na escola o inglês. Agora nós estamos capacitando aí os filhos, né? Vemos os sobrinhos aprenderem inglês tão cedo. Mas é o que você falou, essa geração de 30 a 40 não é, muito confiante, né? É o Sim. pré-intermediário ali. Então, os professores vão colocar ele com os alunos do mesmo nível. Então, ele não precisa ter essa preocupação de, será que eu vou conseguir? Vai, porque vai ter alguém no mundo nesse mesmo perfil. E óbvio que os professores não vão entrar com assuntos tão a fundo. Vai falar muito, vai gesticular-se muito mais. E aí a gente vai com coordenadas, esquerda, direita, para frente, para trás. Então, é Uhum. começando mesmo o beabá, né, de preposição até ir evoluindo. E isso normalmente a cada 5 semanas ele consegue evoluir um pouco o idioma, né? E conclui-se um nível em 10 semanas aproximadamente. E porque assim, são 3 centros que tem o 30 a mais, né? Quando a gente fala desse programa em específico. Você acha que eles são exatamente iguais? Então, se uma pessoa que está fazendo tanto no Reino Unido, como uma pessoa que está fazendo em Malta, ela tem a mesma, ela pode ter a mesma, ela tem o mesmo formato de programa? Ou você acha que a dinâmica muda? O que você falaria que, assim, o que muda de cada centro, assim, sabe? Aham. Olha, eu tenho, né, Canadá, Toronto e Vancouver, por exemplo, que é um produto muito popular para o público brasileiro. Então, Uhum. se você falar, Fabi, eu estou procurando uma experiência mesmo, não é tanto relacionado ao destino, porque às vezes as pessoas vão para o Canadá porque tem amigos lá, enfim, sempre sonham com o Canadá. Aí é uma coisa. Agora, se for em termos de experiência, por exemplo, eu gosto mais de Malta e Londres, porque, como eu te falei, tá ali no centro, né? Então você Sim. consegue atrair muito mais público de diferentes localidades. Em E termos de a conteúdo, é Europa praticamente tem, o de mesmo. uma forma geral, ela tende a ter esse lado mais cultural, né? De que você consegue associar a um museu, que você consegue associar a uma coisa mais voltada à história. Então, eu acho que tem essa parte que quem procura um pouquinho mais da coisa intelectual, ela vai ter mais respostas dessa busca, talvez muito mais na Europa do que na América do Norte, né? É o que eu vejo até. Exato, e uma coisa que você precisa lembrar, né? O público 30 a mais, ele não vai tirar, alguns, obviamente, têm o privilégio de tirar 8, 9 semanas, mas normalmente ele está tirando ali 2, 3 semanas. Então, o que você Exato. falou, hoje em dia, já entra muito mais no capacitário, então por que não eu estudar de manhã e à tarde fazer essa parte turística, do que Sim. simplesmente você escolher só, né, um destino. Então, eu sempre, quando eu converso com clientes, com alunos, eu sempre recomendo essa oportunidade. Falei, então, se for o caso, passa 2 semanas em Londres, depois você vai uma semana para Paris. Não fica só 3 semanas fazendo um mochilão. Ou, por exemplo, tendo curso em Malta também. O estudante Sim. consegue passar uma semana em Londres no 30 mais e ele consegue ir para Malta no mesmo nível. Ele não precisa passar por todo aquele processo de teste e nivelamento E nem pagar novamente. o placement Então, test de novo, né? Fábio? e aí ele conhece 2 destinos, né? Uma ilha fantástica, numa viagem única. Então, Uhum. assim, e aí é o trabalho, né, nosso, que a gente consegue ajudar a indicar rotas ou quais são as dicas de voo para justamente maximizar essa experiência no exterior. E, Sim. obviamente, a pronúncia, né? Então, tem a pronúncia maltesa, que puxa um pouco para o italiano, mas é mais fácil de entender, porque fala-se mais pausado. Já o canadense tem o R mais puxado, e é o que nós estamos acostumados no dia a dia. Sim. Então, muda a preferência da pessoa também. E falando até desse que você falou que normalmente, entrando bem nesse assunto, que normalmente, Sim. assim, quem vai do 30 a mais, normalmente é uma pessoa que paga do bolso, né? Que está indo nas férias, do trabalho, seja porque o chefe falou, "Ó, agora você precisa disso, ou seja porque ele viu que ele tem uma oportunidade que ele só vai conseguir agarrar se ele tiver já com esse inglês aprimorado e tudo mais tal. Ele vai no período de férias deles, né? Uhum. Mesmo assim, você acha que, ok, tá tudo certo, é super válido e vamos lá. Super. E isso não é uma preocupação para os professores, né? Um dado muito curioso é de fato que os 30 a mais eles têm um foco.
Então, eles cobram mais lição de casa, eles cobram mais progresso, né? Porque Já saiu do o mais bolso, jovem, né? o mais jovem a gente tem que puxar para vir para a escola. Sim. Então, assim, então ele vai se dedicar, a gente sabe que vai ter um projeto. Óbvio que 2 semanas é o suficiente. Depende do nível. Se é uma pessoa que já está no nível mais avançado, é uma reciclada legal, né? Então a gente sugeriria mais semanas, mas se não é possível, é muito melhor fazer 2 semanas uma vez por ano, porque temos vários destinos, do que simplesmente não Não fazer nada, fazer. né? A Sim. gente tem que lembrar que cada programa desse, nós estamos falando de 3 horas diárias. Uma pessoa que paga o inglês aqui no Brasil, ele faz em média 1 hora e meia por semana, Ou no máximo tá? 2 vezes na semana, né? Isso 2 vezes por semana, então 45 minutos, 50 minutos, e aí ele saiu, fechou o livrinho dele, ele não vê mais o inglês nas Desligou, próximas vai pro 48 português. horas. É. Exato. E lá na imersão, não, ele tá lá e ele tá no, e ele vai falar no WhatsApp ali com a amiga, o professor fala, olha, English only, né? Fica cobrando. Ele vai, eventualmente, comprar um café, ele vai pegar um transporte, ele vai ter que usar o inglês. Então é isso Sim. também que conta no progresso. E nesses cursos, Fá, você acha que tem muita gente assim nesse perfil, principalmente hoje, que está nesse perfil para imigrar, né? Que tem esse perfil de 30 a mais, que já está com a família construída e que está pensando nesse processo de dar uma qualidade melhor para os filhos e tudo mais. Esse programa Uhum. 30 a mais, como que você acha que ele ajuda os intercambistas para isso? Ele, na verdade, vai capacitar no idioma, né? Então, assim, nós não temos programas, assim, nós temos um programa no Canadá no qual o estudante se prepara para um college. E aí ele Uhum, pode, né, através de oportunidades, migrar eventualmente. Mas esse programa é muito mais, o foco é no nicho mais jovem, né? Então, na verdade, o 30 mais, de fato, a gente tenta puxar mais o aprendizado cultural uhum. e a experiência mesmo, a imersão, né? Porque Os até que ele consegue migram, de ver se é fato, isso ele é que mais quer. acadêmico, é. Sim. O nosso não vai ser puxar, obviamente tem, né? Tem a metade do programa tem a parte gramatical, mas o que a gente vai abordar é muito mais a comunicação. Uhum. Então, o aluno ali que quer migrar, ele vai ter que estudar bastante mesmo, depois ele vai ter que passar por exame de proficiência para fazer parte dos pré-requisitos aí do, né, da Que a imigração para exige. aplicar para migrar. Sim. Ana, respondendo se Malta é mais caro que o Canadá, nesse momento que o dólar está numa disparada e que o euro está numa disparada, é um pouco complicado a gente falar, mas o que eu sinto é o valor do curso, me corrija até se eu estiver enganada, Fá. Ele vai ser muito equivalente. O que vai mudar muito vai ser o seu custo de vida. Você vai viver ou em dólar canadense ou em euro. Por isso que dá essa desequilibrada, né? Exato. Então, é por isso que às vezes dá uma no frigir dos ovos. Para quem não vai ficar um período tão longo, tipo 2, 4 semanas, eu acho que tem que ir para onde o coração manda, porque você não vai sentir tanto assim. Agora, para quem vai passar um período muito longo, e lembrando que nem Malta e nem Canadá você não pode trabalhar em cursos regulares. Então, você vai sentir no bolso. Aí vale a pena pensar. Mas se é um curso de curta duração, vai para onde seu coração te chamar, que eu acho que também tá sucesso. E assim, Ana, a gente sempre brinca, né? Quem converte não se diverte. Então o euro tá aí, tá alto, mas lembre-se de um negócio: o custo de vida em Malta é baixíssimo. Nossa, nossa. Você faz tudo a pé. Então, se você pensar também no básico, você vai passar um mês no Canadá, em Toronto, você já tem que desembolsar 70 dólares canadenses aí Só do pro seu passe, só para transporte mensal, começar. só do passe, só para botar sua cara ali no Canadá. E aí, obviamente, tem as indas e vindas, o Uber para você ir e vir, restaurantes. Em Malta, você faz tudo a pé na ilha. E Porque é uma praticamente ilha uma que te avenidona inspira. maravilhosa, né? E é barato, assim, é barato comparado com a conversão de uma vida noturna em São Paulo. Então, Sim. lá, por mais que a Heineken custe 3 euros, você convertendo a 6 reais e tanto, você encontra bares em São Paulo que sai uma cerveja a 18 reais, por Fácil. exemplo. Numa É, olhada. e A gente não precisa ir muito várias. longe. Então, eles têm em todas as escolas. A EC é muito grande em Malta. Então, a EC consegue muitas parcerias com descontos em alimentação. No Canadá, eu tenho muito mais na região da escola, porque né, o Canadá é muito maior.
Mas em Malta, a presença da IC é muito forte, então você consegue fazer muita coisa sem custo nenhum. Você entra em bares, em clubes noturnos. Já no Canadá vai ter essa diferença. Então, no final, é o que a Débora falou, vai ficar no elas por elas ali, mas tem um lado, você quer um mar Mediterrâneo, ou você quer neve. Então, acho que é isso Ou que você quer tem ir para Nova que... York junto, né? Exato, acho que essas que são as diferenças. Sim. A gente vai, Marta, respondendo para você, a gente vai entrar agora no curso 50 mais, né? O curso 50 mais que eu sei que é a menininha dos olhos para pelo menos para assim nesse momento que eu tenho falado bastante até que eu tô com esses intercambistas para Ana e a trupe dela que eu sei que estão de olho aí. O curso 50 mais, gente, ele é ministrado em Malta. É um curso que tem uma carga horária de 15 horas semanais, né? Então, quando a gente fala 15 horas semanais, dá a sensação, nossa, mas será que. Gente, vocês vão ter tempo para gastar o que vocês estão tendo em sala de aula. Então, eu acho que é uma carga horária bacana para você conseguir, para quem está indo, né, principalmente nesse curto período, você consegue se equilibrar bem entre o que você ganhou em sala de aula de aprendizado e tudo mais, para gastar na rua. Porque aí você vai no cafezinho, né, naqueles lugarzinhos e tudo mais. Então, o curso 50 mais, ele é ministrado em Malta, né? E Malta, e nós íamos lançar na pandemia agora, em outubro, em Montreal. E aí acabou, né? Não vai ser lançado agora em outubro, mas no próximo outubro. E basicamente os dois têm a mesma estrutura. A diferença, eu vou explicar agora, mas Malta é um programa de 2 semanas somente, acontece em maio e setembro. Por quê maio e setembro? Porque também não está aquele calor do Mediterrâneo de 42, 43 graus que você não consegue nem ficar na rua. E também não está frio que a ilha venta. Então, assim, você está querendo ir para a ilha, você quer desfrutar e ficar plena com seu chapéu no Mediterrâneo. E Ai, aí, você indo em maravilhosa. janeiro, o tempo não vai estar tão favorável. Então, então é um programa que a Débora falou, são 3 horas de aula por dia, e aí é uma turma de até 6 alunos. Então, acaba já sendo um programa um pouco mais intenso do que um programa normal de 30 a mais, que são salas aí de 15 alunos. E aí o que acontece? O estudante, quando acaba, ele tem uma programação, ele tem um valor diferenciado, por quê? Porque já inclui as atividades pós-aula, para justamente você entrar na imersão. Então, um dia um professor vai levar para conhecer alguma igreja, a parte arquitetônica, vai para outras cidades, para Medina, que é fortificada, faz um jantar dançante. Então, tudo isso já está incluso no pacote, de fato, para orientar o estudante a praticar. Tem 2 dias da semana que não vai ter essas atividades inclusas, no qual nós temos o calendário de atividades extracurriculares, que são as atividades mais divertidas, para dar uma volta, mas tem também algumas atividades curriculares, aulas que, se o aluno quiser participar, a IC disponibiliza para qualquer faixa etária, a partir dos 16 anos, e aí ele pode Uhum. assistir uma aulinha ali de gramática de 50 minutos, que é o professor convidando todos os alunos para quebrar o gelo, não faz parte do currículo de progresso desse estudante, mas ainda assim pode participar. E ainda assim, se o estudante não achar que é suficiente 2 semanas, Débora, o que a gente pode fazer é empacotar isso com o de 30 a mais. Então ele faz duas Uhum. semanas com o de 50 anos ali, e aí depois ele migra para o de 30 a mais, em Malta ou em Londres. Ia falar justamente isso. Para quem tem um tempo maior, a Fabi falou no começo até da live, só para quem perdeu, é o seguinte: o programa 30 mais, ela mesma falou já que tem muito aluno que não é dos 30, que está acima dessa faixa etária. Então, e mesmo que seja dos 30, gente, esse intercambista que vai com 30, 30 e poucos, né, não 30 e muitos, ele normalmente está muito focado porque ele paga do próprio bolso. Então, vocês não vão ter aquela interação de uma pessoa um pouco mais nova, ou até mesmo bem mais nova, que, como a Fabi falou, vai ter que puxar para assistir a aula. Não, essa pessoa ela está realmente focada, ela está, né, ela tá na mesma página que quem está nessa busca, né? Porque não esquecendo que os 50 mais, eu já fiz isso com bastante intercambista meu, tem muito gerente que está para virar diretor e que precisa desse inglês também, né? Uhum. Então ele está focado. Mas assim como o grupo da Ana que está aqui, ela e a Marta, tem gente que está indo que quer ter o inglês, mas também que quer ter um momento de respiro, porque
né, é o momento das férias, então tem esse negócio de eu quero estudar, mas eu também quero curtir um pouco, enfim. Então eu acho que é um programa que equilibra bem para quem então quer ter esse, né, esse jogo de cintura de poder ter a parte gramatical e a parte que cabe, mas Uhum. também ter a parte que eu acho que é importante, que é se perder e se achar, ir lá andar nas ruas com seu bom chapelão e seu bom oclão. E eu acho que é super válido isso também, né? Então, Sim, nessas atividades extracurriculares, eu acho que elas vêm só somar com o gastar o inglês, né? exato. E se ele E quiser uma carga maior, ele pode acionar, tipo, aulas particulares ou não? ele pode comprar aulas adicionais, então cada aula particular tem 45 minutos de duração, então ele compra mínimo de duas, e de repente se ele quiser comprar 10, a gente também verifica desconto, opções de desconto sobre as aulas particulares, Uhum. ou novamente ele pode combinar isso com outro programa e aumentando a duração, né? Então Esse também eu depende da tenho. disponibilidade dele, ele pode se planejar e ao invés de fazer uma semana intensivo com particular, de repente o Uhum. custo paga mais uma semana de um programa 30 mais regular se acabou de 50 mais, entendeu? E aí Sim, ele sim. continua um pouco, conhece uma nova turma, vai ser uma turma diferente, atividades diferentes. Então acho que é válida a experiência. Eu acho que o intercâmbio ele permite isso a gente a isso, né? De se experimentar. Eu acho Exato. que às vezes a gente pré-julga porque a pessoa tem menos idade, mas ela tem tão maturidade quanto, e aí você até se surpreende, é uma experiência uau, né? Então acho que é Super. super, super, super válido. A Marta perguntou aqui sobre acomodações em Malta. Tá. Acomodações em Malta é super legal porque ficam próximas às escolas. Então eu já recomendo para esse perfil, eu recomendo a residência estudantil, o apartamento estudantil. Por quê? Porque novamente estão mais próximos da escola. Você pode ir e vir a pé. E Uhum, aí, nesse perfil, dá a liberdade do estudante de cozinhar em casa, se ele quiser economizar um dinheiro, se ele quiser se arrumar para sair mais tarde, a comunidade fica mais fácil. Eu também tenho acomodações em casa de família. Casa de família é um pouquinho mais distante, às vezes precisa pegar um transporte público, às vezes uns 20, 25 minutos a pé, e aí ele inclui café da manhã e jantar. Tá? Não necessariamente, o que eu acho que é importante a gente esclarecer aqui é que às vezes as pessoas optam por uma casa de família ou por custo, e aí em uhum. termos de custo, que nem a gente estava falando aqui, né? Estávamos falando aqui, se é um programa de curta duração, a pessoa às vezes nem vai voltar para jantar em casa, porque já vai estar fora fazendo atividades, e nós temos muitas atividades lá em Malta para ofertar aos estudantes. E também tem a opção, obviamente, da imersão. Então, a gente tenta, no máximo, colocar esses alunos com alguma família que tem disponibilidade para ficar em casa e conversar, praticar o inglês com esse aluno. Mas não necessariamente a gente consegue, né, colocar isso, disponibilizar essa experiência para o estudante. Então, é importante também lembrar que não necessariamente a família vai estar lá à disposição dos alunos como num programa de adolescente high school, né? Que a família Uhum. tem tutor, né? Ela é tutora desse estudante. Sim, e literalmente mesmo, ela responde por todos os Exato, por ônus e isso que bônus está desse mais. intercambista, né? Exatamente. Ofa, e essa residência, você acha que ela tem um perfil, tipo, para aquelas pessoas de 20 e poucos anos, ou para, por exemplo, quem vai fazer uns 50 a mais, ela tem mais um perfil estúdio, ou, enfim, como que você vê essa residência? Nós temos, são apartamentos, então cada apartamento tem 2 ou 3 dormitórios. Alguns dormitórios eles já são construídos, né? Já são montados para atender a 2 camas. Alguns quartos, a cama do solteiro, que é o quarto individual. E nós tentamos filtrar por idade, então colocar os de 50 com o público 30 a mais. Eu não vou conseguir selecionar simplesmente os de 50 anos, mas na medida do possível, a gente coloca mais ou menos pela mesma faixa etária. E aí é legal Tá. porque tem as regras de convivência. Então, os estudantes ali, eles têm que acordar em quem que vai lavar a louça ou não vai lavar, acabam se tornando amigos e indo junto para a escola, porque estão no mesmo horário de aula, já quebra o gelo, aproveita para sair junto. Então, é uma fase muito boa para se adaptar e conhecer pessoas. Porque Sim. tem, né, no começo você fica um pouco mais é,
Você se sente um peixe sensível fora e d'água, né? Você olha e fala, ai meu Deus. lógico. E demora alguns dias para o ouvido acostumar, né? Um idioma novo. Tem. Então, a primeira impressão é você travar ou você encontrar um brasileiro e grudar no brasileiro. Falar, eu vou fazer tudo com você, porque é a É zona de meu, é conforto. meu. É a zona de conforto. Ele vai saber alguma direção que eu não sei, entendeu? Então, é. Sim, sim. Mas que nem eu falei, o lado bom de Malta é esse, né? Agora, voltando novamente que eu fiquei de explicar para a Marta em relação ao Canadá, o programa de Montreal, ele é legal porque ele vai ser 4 semanas de duração. Então, se o estudante de fato não quer estudar com o público abaixo dos 50 anos, aí em Montreal pode oferecer essa experiência um pouco mais acadêmica, apesar de ser 3 horas de aula. Só que a gente vai combinar também com gastronomia. Então, a diferença, enquanto o Malta a gente vai levar o Oh, pessoal esse programa uma vez por pode fazer com semana, quase 40, 30 mais quase 40? abrir exceção por agência, porque você vai divulgar. E é muito legal porque, de fato, ele tem a oportunidade de fazer uma aula de gastronomia, tanto em francês ou em inglês, de acordo com o programa que ele estiver optando, com locais. Então, não são alunos simplesmente da IC English. É uma escola parceira da EC que oferece curso de gastronomia para as pessoas que estão lá. Então, obviamente, para um programa desse, precisa ter o inglês um pouquinho mais avançado, não dá para ser o beginner. Mas é legal que Sim. tem essa experiência também, de você aproveitar e assistir uma aula de gastronomia em Montreal. Muito. Eu acho que Montreal só tem uma questão delicada que a gente tem que pôr, né? Que É. Montreal tem o francês e o inglês. Então, assim, o que eu indico para quem escolher Montreal vá fazer o curso, se você tem esse curto período de duração, na língua que você se sente um pouquinho mais sólido, para não dar tilt ali, né? Sim. Da tilt. Então, mas se você tem um longo período para ficar, divide, faz um pouco dos dois, enfim. Acho que dá para ter coisa boa aí. E a Dá, aula em de Montreal gastronomia que você é só faz. comer. E dá pra fazer 2 semanas de francês e 2 semanas de inglês, por exemplo. Sim, sim, Tem essa opção. Mas sim. se for pra aprender ou evoluir no idioma, escolhe um por vez e volta 2 vezes. Ou, que nem a Ana Maria e a Marta estão em dúvida, façam o francês em Montreal em outubro. E aí, em maio do ano seguinte, faz Malta. Vai para Malta, não é? Uma imersão a cada Pega 6 meses. verão europeu maravilhoso e vambora. Não é? Exatamente. Então, aí a Marta está perguntando. Então, o programa 50 mais no Canadá é em Montreal? Eu pensei que fosse em Vancouver. Vancouver é o 30 a mais, Marta. É isso que eu ia falar, é o 30 mais. Mas assim, eu acho que para quem está buscando, é uma dúvida cruel mesmo, eu concordo plenamente com você. Mas é uma dúvida boa, né? Ai, que dilema gostoso! Se eu vou para Malta, Montreal Ah, meu ou Deus, o que Vancouver. fazer? Nossa Vancouver é Senhora! 30 a mais. Vancouver é 30 mais. Então, mas eu acho que mesmo assim, independente se vai ser Vancouver, Malta, eu acho que vocês têm que se experimentar, né? Tem que tentar, tem que se lançar. Eu trabalho na indústria há 11 anos e faz uns, sei lá, uns 8, 9 anos que eu mandei o intercambista de 86 anos. Então, e ele não teve medo de ser feliz. Eu acho que esse é o grande barato da vida, né? Você se experimentar mesmo e se jogar, sabe? No começo, eu digo assim, que quando a gente começa a acostumar, principalmente para quem vai para uma curta duração, é muito o que a Fabi falou, assim, no começo você fica tentando virar o ouvido, virar a chavinha, e aí vira até um pouco de duelo com você, mas depois você vira a chavinha e você fala, eu não quero mais voltar, não quero mais, tá bom aqui, me deixa aqui, porque é muito gostoso, né? É. Eu acho que é uma experiência muito prazerosa para a vida, independente se você vai usar isso para o seu trabalho e tudo mais, mas eu acho que realmente é muito válido, né? E usa para pegar um avião, para pegar um cruzeiro. O inglês é o idioma, né? É o idioma da sobrevivência. É, É a língua segura ali, né? É engraçado, nós, família, né? Pergunta muito por trabalharmos aí na indústria. Ai, mas será que vai viajar? Mas o meu inglês, né? Por exemplo, eu fui para a Rússia em maio do ano passado. E o inglês ali, eu falei, tranquilo, tiro de letra. O inglês, não. Então, assim, aquilo foi a minha sobrevivência mesmo para conseguir me comunicar na Rússia, porque eles não falam e não fazem, né, muita questão ali.
Mas se você, então, assim, se a pessoa não tem inglês mesmo, tem que comprar aqueles pacotes que tem o guia brasileiro junto, senão você não consegue se virar. Então é importante sim aprender a falar pelo menos o básico do básico. Gente, não tem idade para aprender. Hoje em dia, né, o 40 são os novos 20 que o pessoal brinca. Então tem Total. mesmo que investir, tá sempre capacitando. Total. Eu lembro, ó, até falando sobre isso, eu fui para a Austrália ano retrasado, gente. O inglês da Austrália é um pouquinho peculiar, né? É um pouquinho diferente. Eu olhei, eu cheguei lá, muito isso que você falou, Fá, os 2, 3 primeiros dias eu falei, nossa, como assim não falo inglês? Você tem que. E assim, fiz, graças à minha mãe, muito obrigado. Fiz 10 anos de inglês aqui, estudei fora e tudo mais tal. E mesmo assim, gente, é para a vida inteira. Então, eu acho que tá aí uma oportunidade. Se não deu para fazer quando mais jovem, a Fabi veio explicar que a melhor idade também faz e faz umas coisas bacanérrimas, né? Muito. Esse com culinária acho super divertido. E o de Malta, que você tem acesso a museus e tudo assessorado. Então, você está num ambiente protegido, né, Fá? Você Super. O tá... professor tá junto ali como parte do programa, tem sempre um funcionário da EC para orientar, então essa parte ajuda. Os dias que não tem, eles estão à disposição para marcar, né, as atividades. Então você vai lá no Helpdesk e fala: olha, eu quero uma viagem para Gozo no final de semana, para ilha, sabe, para Blue Lagoon. Eles organizam tudo, então tem esse suporte também, né? Você É, e está isso é muito protegido, né? importante. Sim, Tá, e sempre. E brasileiro está em qualquer lugar, é muito engraçado. Eu gente, vou todo ano muito. para Malta. E aí a gente está andando e é engraçado, quando você pega o voo para Malta, você já viu um monte de aluno que você vê que é brasileiro que está com um papelzinho, que é a carta de acomodação, nervoso. E aí às vezes eu vejo um envelopezinho da EC, eu falo, eu vou falar um oi, mas fala, não, mas tem que fazer parte da experiência dele, entendeu? E é uma memória, é uma coisa muito boa, porque a gente que já vivenciou isso, né? E agora vê do outro lado, você fala, gente, é o sonho dele, espero que dê tudo certo, que ele não se perca, que ele, sabe, porque tudo é parte da experiência e é uma E coisa se única perder, que vai exato, e acontecer. se perder faz parte Não também do acontece processo. mais, exato. Então é muito legal, assim. E sempre que você tá lá, você vê alguém falando português, porque a ilha é pequenininha. Então você fala, então, olha lá, mais um brasileiro, não tá praticando inglês, né? Eu fico doido, falo, tem que estar praticando inglês. Only English, please. Às vezes eu dou umas puxadas de orelha quando eu tô perto dos alunos, assim, eu falo. Gente, a Fabi está na indústria há muito tempo. Ela representa uma das potências de escola que a gente tem, que, né, a EC tá aí, enfim. Ana, vamos achar essa chavinha juntas, eu te ajudo, eu sou o seu chaveiro, vamos nessa, para você Vamos. e para suas amigas. Tati, obrigada pela presença, sua Aí, linda. Tati. E, gente, eu estou totalmente à disposição de vocês, assim como Fabi indiretamente também tá, né? Porque quem tem contato com ela somos nós, para nossa sorte. Mas é um privilégio ter feito essa live com você. Só posso te agradecer mais uma vez toda a sua disponibilidade. Imagina. E, gente, a hora é agora. Fala um pouquinho das promoções que a escola tá, se você tiver um tempinho aí para isso. Lógico, Até... nós estamos aí, vamos destravar a Ana. A Ana tá travada. Então Não, a a gente tá com Ana a uma gente vai promo. dar a chave, a gente vai virar o chaveiro da vida dela. Fica tranquila. Comprando o mínimo de 4 semanas de curso agora, Ana, você ganha 2 semanas de curso virtual. Então, vamos dizer, você falou, olha, eu vou viajar em maio, eu vou para Vancouver ou eu vou para Malta, você está definindo ainda. Você comprando agora, você consegue ganhar essas semanas virtuais. E essas semanas já são em imersão com os estudantes da EC. Então, você tem aí um público que está fazendo esse curso, você vai escolher a carga horária, né? A carga horária não, desculpa, o horário de início das aulas, e às vezes você pode estar fazendo isso com alunos da Austrália, por exemplo. Então você vai começar aos poucos a destravar essa chavinha, são turmas de até 6 alunos, e aí para as escolas, para o programa 30 a mais, nós estamos com 30% de desconto, isenção na taxa de matrícula e na taxa de acomodação, tá? Bárbaro. E para o programa 50 mais, a gente não tá com promoção no momento. Então, de repente, Mas eu acho que esse dando, 30 vocês a tiverem mais, né? Fá, os 30 a mais tá legal, porque daí você já faz 4 semanas de curso, 2 semanas virtuais. De repente, se quiser combinar
2 semanas de 30 a mais com 2 semanas de 50 a mais, aí vocês falam com a Débora, daí eu concedo para vocês a semana virtual. Uau! Aí conversem com a Bacana. Débora aí e a gente faz um bem bolado. Aí vamos começar E a deixa eu destravar te esse perguntar inglês aí. uma coisa. As duas Ah, semanas de curso virtual, elas podem começar a fazer a qualquer momento ou elas podem... Ah, eu fechei agora, mas eu quero começar só um pouquinho antes de eu ir, para já começar a destravar e virar a chavinha. pode Peraí que ela começar travou. para Pode? começar esse ano, tá? Até 22, até o final desse ano para começar o virtual. E aí o outro programa dentro Legal. dessa promoção até 2022. Então, de repente, se tiver também um problema e você desejar postergar esse curso, nós temos a intenção, nós vamos manter o curso virtual. Então, de repente, é uma opção que você pode ir estendendo. De repente, você gostou e fala, olha, eu quero continuar estudando virtual até eu me sentir preparada para ir para fora. Então, é uma opção também. Tá, então ótimo. Tia Lia, eu sei que você tá vendo a live aí, minha tia. Minha tia É. é coruja também. E ela queria fazer um curso de inglês e ela é louca na gastronomia. Vou convencer ela a fazer. Montreal chama. Pá, mais uma vez, muito obrigada. À Gente, eu espero disposição. que tenha ficado claro. É lógico que nós todos estamos à disposição. E o que vocês precisarem, por favor, mandem um direct, e-mail, enfim. Pode mandar um sinal de fumaça. Os nossos contatos todos estão à disposição. Tá, Estamos aqui obrigada mesmo, tá? esperando. Mesmo, mesmo, mesmo. Imagina, um beijo grande aí, Dé. Obrigada pela oportunidade. Ficamos em contato. Obrigada a você. Tchau, Beijo, tchau. gente. Até semana que vem.